A paz do Senhor, classe Filhos do Rei, tudo bem com vocês? Meus queridos, eu espero que sim, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, muito abençoada mesmo, porque hoje, nesse domingo de manhã, nós temos a nossa aula de escola bíblica dominical. É um prazer poder ministrar para vocês essa aula, é um ministério que o Senhor tem nos dado muita alegria e muita satisfação em poder exercê-lo. Amém? Vamos começar então com uma oração. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse momento somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu constranger, ó Pai, em nosso espírito, Senhor Jesus, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que afague o nosso ego, mas aquilo que o Senhor tem preparado com a Tua palavra, Senhor, que redargue, que ensina, que repreende e que nos direciona para o Teu caminho, para a Tua vontade. É o que nós clamamos a Ti, é o que pedimos a Ti em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos então com a nossa revista do terceiro trimestre de 2020, tá? A nossa revista Jesus e o Reino de Deus. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 10, que traz por título A Dimensão Presente e Futura do Reino de Deus. Perfeito? O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 20. Está repetindo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 20. Algumas traduções podem trazer assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O significado acaba sendo o mesmo. Perfeito? Vocês tiveram durante a semana uma seleção de textos para que vocês pudessem ler. Então nós tivemos, por exemplo, na segunda-feira, o reino de Deus nas parábolas. Na terça-feira, um reino que não terá fim. Na quarta-feira, nós tivemos somos cooperadores de Deus. Na quinta-feira, nós tivemos o reino está próximo. Na sexta-feira, vocês puderam ler a referência o Filho do Homem breve voltará. E ontem, que foi o nosso sábado, nós tivemos uma referência em Apocalipse: Jesus reinará para sempre. Todas essas referências você tem elas no começo da sua lição, elas estão aqui no começo da sua lição, e eu também postei no nosso grupo de WhatsApp, cada dia, na segunda-feira eu postei referência da segunda, na terça a da terça, uma porção diária da palavra de Deus para que você possa se alimentar. Amém? Bom, nós temos então agora a leitura da nossa leitura bíblica em classe da nossa revista. Tá? Aqui está em Mateus, do capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 15. Você pode abrir a sua Bíblia, se você não tiver a sua lição, e acompanhar. Pode ser que a sua Bíblia tenha uma tradução um pouco diferente, mas o significado, o sentido é o mesmo, tá bom, meu querido? E você que tem a sua lição, também pode acompanhar aí a leitura bíblica aí na sua lição. Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 15. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ides antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa
paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade deste dia, pela leitura da Tua Palavra, pelo Seu falar aos nossos corações a partir da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando a partir desta lição, nos ensinando aquilo que o Senhor tem projetado especialmente para este momento. Assim eu Te agradeço, Pai, em Teu nome santo, Jesus. Amém. Queridos, nós temos então, após a nossa leitura, aqui o nosso cronograma de como que está dividida a nossa lição. Então nós temos aqui primeiro a introdução, depois nós temos o tópico 1, qual é a natureza do reino de Deus. Aí nós temos o tópico 2, o reino de Deus no tempo presente. O tópico 3, o reino de Deus no tempo futuro. O tópico 4, a igreja como uma expressão atual do reino de Deus. E o quinto ponto da nossa lição, que é a nossa conclusão. Vamos lá então? Bom, queridos, então aqui na nossa introdução, nós podemos imaginar como que seria um reino que não tivesse fim e um reino que tivesse o maior poder possível. Se você pensar na história, alguns impérios se destacaram, como o Império Grego, o Império Romano, os Astecas, os Incas, os Egípcios, os Babilônicos. O reino de Deus, ele é muito maior do que esses. Você pega todos esses, coloca num pacotinho e joga no lixo, porque o reino de Deus tem um poder infinito, um poder que nunca terá fim. Esses impérios, já acabou o tempo deles, tiveram fim. O império de Deus, o reino de Deus, é um império muito maior, é um reino muito maior do que esses. E a partir do momento que você aceita o senhorio de Deus em sua vida, você já faz parte deste reino. Glória a Deus. Bom, então vamos para o primeiro tópico, que diz: qual é a natureza do reino de Deus? Bom, o reino de Deus, ele é constituído pelo próprio Deus. Quando o Senhor Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua soberania, muda o curso da história, nós vemos que aí é o reino de Deus. Então o Senhor tem soberania, o Senhor é imutável, a sua vontade é incontestável, e nós, quando aceitamos a palavra do Senhor dominando sobre as nossas vidas, nós nos tornamos parte desse reino. O tópico 2, que diz o reino de Deus no tempo presente, ele traz pra gente um contexto histórico de mais ou menos como que era Israel no século I, quando o Senhor Jesus chegou na terra, nasceu, viveu, morreu e depois ressuscitou para cumprir a sua missão. Então Israel estava passando por um domínio bélico, econômico e político do Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu na história do nosso planeta. E o povo de Israel sabia das profecias de Isaías, por exemplo. Então eles aguardavam esse Messias que ia tirar esse povo que estava cansado e sofrendo e oprimido perante o domínio do Império Romano. Nós temos aqui nesta ilustração alguma demonstração do poder do Império Romano e como o povo era dominado por esse império quando Jesus chegou. E aí, da chegada do Senhor Jesus, ele começa a pregar. Uma das suas mensagens era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá? Então, essa mensagem que o Senhor trouxe não era aquilo que o povo estava esperando. Eles esperavam alguém que chegasse impondo poder, impondo destruição sobre os seus opressores. Só que a mensagem que o Senhor trouxe para eles era uma mensagem que conduzia esse povo para sarar suas feridas, ou seja, uma mensagem de arrependimento de pecado, ok? Então o povo daquela época passava por momentos, por situações, aguardando um libertador, aguardando um Messias, que nós vemos no dia de hoje: desesperança, sofrimento, injustiças sociais, falta de referências morais e o esfriamento do amor. Então aquele povo passava por tudo isso porque estava sendo dominado e aguardando
um Messias. Mesmo com o advento do reino de Deus, mesmo o Senhor tendo chegado para eles, assim como ele chegou para nós, nós ainda temos a influência de Satanás sobre a humanidade, como nós temos aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então o reino do Senhor chegou para eles, assim como ele chegou para nós. Só que muitos não deram ouvidos. O povo de Israel, a maior parte deles não deu ouvido para a palavra que o Senhor havia pregado. Como muitos, até hoje, alguns deram ouvido, mas em algum momento eles apostataram da fé, deixaram de crer na fé que um dia eles haviam crido. E a mudança da realidade de um reino atual, de um reino presente, ele só pode chegar realmente a próximo daquilo que o reino de Deus quer, que o Senhor quer para nossas vidas, quando a mensagem do Evangelho ela for levada, ela for pregada em todo o mundo. Nós temos aqui uma foto disso, em que uma pessoa está evangelizando em alguma favela no Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa missão, esse é o propósito do reino de Deus, o propósito mais essencial do reino de Deus para as nossas vidas. O reino de Deus no tempo presente é um reino em que os homens eles vivem de uma forma espiritual, com um propósito espiritual, para levar a mensagem do Senhor ao nível de restauração espiritual da nossa realidade. E aí, quando isso acontece, a realidade ela é transformada. Nós temos então uma realidade mais justa, mais pacífica e também mais feliz. Tá? O tópico 3 já fala do reino de Deus no tempo futuro. O que nós podemos esperar do reino de Deus em um tempo futuro? Bom, ele vai começar a partir do momento que o Senhor Jesus voltar, se manifestar em glória, num caráter escatológico, para julgar as nações. Aí nós temos a abertura, o começo realmente do reino de Deus futuro. Tá? Então, um versículo muito conhecido de todos nós: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então esse é o início do reino futuro, do reino de Deus futuro. Então o Senhor Jesus virá para manifestar a sua glória, e isso é um caráter escatológico, é algo para o futuro, para o fim dos dias. Tá? Então quando a gente sabe disso, nós cristãos que somos ensinados sobre essa realidade, nós passamos a viver a nossa realidade, mas com uma expectativa, sabendo que um fim está iminente, que um fim ele está próximo. Perfeito? Nos dias atuais, então, a gente tem que ser grato a Deus, saber que isso vai acontecer e, com gratidão ao Senhor, esperar, ter a esperança de que a nossa vida ela não é só para o momento de agora, e que o nosso futuro ele é eterno, ele é especial, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Como que vai ser esse futuro? Esse futuro vai ser uma vida, uma vivência de íntima alegria, íntima felicidade com o Senhor. Isso deve ser maravilhoso, deve ser fantástico. A nossa mensagem, ela precisa ter uma abordagem, então, escatológica, apocalíptica. O fim vem, o fim está próximo, e o Senhor Jesus virá para julgar as nações. Isso tem que estar claro na nossa vivência, na nossa pregação, no nosso dia a dia, na nossa esperança. Não vivemos só para sermos abençoados hoje, o momento, mas existe um futuro que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o aguardam. O tópico 4 da nossa lição, ele fala sobre a igreja, uma expressão atual do reino de Deus. Então, na medida que você é guiado pelo Espírito Santo, que você vive os propósitos que o Senhor tem para a sua vida, você torna-se um cidadão do céu, uma pessoa fazendo parte desse reino espiritual, desse reino que tem um poder infinito, e aí a igreja, então, ela passa a ser o próprio reino de Deus. Eu coloquei aqui uma fotografia, uma imagem de uma igreja física, mas não é as 4 paredes que eu quero dizer para você, é você como um cidadão do
dos céus, como uma pessoa, como um ser que faz parte, que é guiado pelo Espírito Santo, e a partir desse momento torna-se cidadão desses céus, uma expressão, um exemplo para o mundo. O mundo olha para a igreja e vê na igreja, nos verdadeiros cristãos, naqueles que realmente são guiados pelo Espírito Santo, esse reino de Deus. Cabe então a cada um de nós buscarmos viver uma comunhão para com o Senhor, rompendo com qualquer traço de prática pecaminosa. Ou seja, o pecado não pode dominar as nossas vidas. O pecado, a partir do momento que você quer ser uma expressão do reino de Deus para as outras pessoas, as práticas pecaminosas devem ser eliminadas das nossas vidas. E aí você começa a fazer uma diferença em todo mundo. Ou seja, devemos ser sal e luz. Ok? A conclusão da nossa lição de número 10, nesse dia 7 de junho de 2020, ela nos traz os seguintes pontos. Nós devemos fazer a diferença, devemos ser sal e luz, devemos brilhar, devemos temperar o mundo, vivendo uma vida afastada do pecado, uma vida longe do pecado. Nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo. E esse é um mundo que clama por socorro. É um mundo que pede uma atuação da igreja, que pede uma atuação desse povo que faz a diferença na terra. Então nós somos essa esperança. Nós vivemos para ser essa esperança para o mundo, para as pessoas que clamam por um socorro, e o mundo clama por esse socorro. As pessoas precisam conhecer e experimentar o quão maravilhoso é fazer parte deste reino de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos mostrar ao mundo como que devemos viver para essa realidade, ou seja, sermos sal e luz do mundo. Amém, queridos? Assim nós terminamos essa aula, foi muito rápido, não dá tempo realmente de comentarmos aprofundadamente. Espero que você tenha gostado, espero que seja um momento, tenha sido um momento de edificação para a tua vida. Amém? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, sou grato a Ti, Senhor, por termos aprendido um pouquinho mais a Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana de uma maior vivência em contato com o Teu reino e sermos a expressão deste reino que faz a diferença no mundo, Senhor. Assim te pedimos, assim te agradecemos, Pai, em Teu nome santo, Senhor Jesus. Amém.